E hoje o nosso tema é sobre privacidade. Essa privacidade que os nossos adolescentes, as nossas crianças têm exigido de nós a cada dia, mais cedo. E o que eu tenho percebido é que nós, pais, temos confundido a questão da amizade com a relação de autoridade que os pais têm sobre os filhos. Naquela ânsia de ser amado, de ser querido, de não ser rejeitado pelos filhos, nós nos tornamos mais amigos deles do que responsáveis pelo bem-estar deles, né? E isso não tem feito muito bem, tá bom? Então aqui eu quero trazer ao seu entendimento o que significa amizade, o que significa autoridade e o que significa autoritarismo. E veja só, a amizade, ela está relacionada a nutrir a admiração e o respeito do outro. Então você pode sim exercer a sua função de pai, de mãe, exercendo a autoridade, mesmo assim sendo amigo, sendo parceiro do seu filho. Não necessariamente você precisa se abster dessa relação de autoridade, entendeu? Já a autoridade, ela tem a ver com uma liderança saudável, com uma obediência não imposta, mas conquistada. E você consegue conquistar essa obediência se o seu filho, na medida do crescimento dele, ele vai percebendo que ele é amado, que quando a correção vem, ela vem pelo amor, que ele é aceito como ele é. No entanto, ele é orientado nas inadequações, nas suas atitudes falhas, ele é orientado a melhorar, né? Mas ele, em nenhum momento, ele se sente humilhado, se sente valorizado em suas qualidades. Quando ele se sente parte integrante dessa família, apesar das diferenças que o pai tem com ele, que a mãe tem com ele, ou que ele tem com os irmãos, mas que ele percebe esse respeito, ele percebe esse zelo, ele percebe esse cuidado, essa correção, esse direcionamento, não por grosseria, não por agressão, não por picuinha, mas por amor, por proteção. E diante desse sentimento de aceitação, de não rejeição, de ser amado, de ser valorizado, ele se sente seguro, não é? E apesar de discordar, apesar de ficar chateado, apesar de ter raiva e às vezes ter vontade de esganar o pai e a mãe, mas mesmo assim ele se rende e obedece. Já o autoritarismo, aí ele vem pela agressão física, ele é imposto. A criança se sente subjugada, o adolescente se sente não respeitado, não amado, acusado, humilhado. Entendeu? É essa diferença. Você pode ser amigo do seu filho e deve cativar essa amizade, mas você tem que priorizar essa relação de autoridade respeitosa sobre ele, para que ele siga o caminho da vida com mais segurança. E em muitas famílias o que tem acontecido? A criança ou adolescente proíbe a entrada do pai e da mãe no quarto. E o pai e a mãe obedecem, como se ele fosse a autoridade ali naquela casa. E não pode. Pai e mãe têm sim o direito, aliás, têm o dever de acompanhar o filho, saber o que ele está fazendo. Isso é uma proteção.
mas ele não deve, em hipótese nenhuma, se sentir vigiado. Isso tem que ser feito com sabedoria. Porque diz lá no Estatuto da Criança o seguinte, vamos lá. Negligência dos pais. Abrindo aqui um parêntese, tá? Quando você não cuida adequadamente do seu filho, você pode entrar em um padrão de negligência. E o que é essa negligência relacionada aos pais? É o ato de não cuidar da criança de maneira a não prover as necessidades básicas, sejam elas físicas, emocionais e psicológicas. E o Estatuto da Criança e do Adolescente propõe 3 formas de negligência: a negligência física, a negligência emocional e a negligência educacional. A negligência física inclui a não prestação de cuidados médicos básicos à criança ou ao adolescente, a falta de alimentação adequada e de higiene, o uso de vestuários impróprios, preste bem atenção, está na sua responsabilidade os seus filhos se vestirem apropriadamente. Impróprio ao clima ou em mau estado, e as situações em que é deixada sem vigilância por períodos longos. Seus filhos não podem ficar sozinhos em períodos, principalmente longos, sem que estejam com companhias adequadas. Porque isso aumenta o risco de acidentes domésticos. Isso é na área emocional. Acontece quando as necessidades emocionais da criança são ignoradas, com privação do afeto e do suporte emocional necessário ao seu desenvolvimento pleno e harmonioso. É a forma de negligência mais difícil de ser detectada, de se identificar. Se você não acompanha o crescimento do seu filho, se você não observa como estão as emoções dele, se ele está um pouco mais depressivo, se ele está um pouco mais eufórico e você não entende o porquê, se ele está em um padrão de isolamento dentro do quarto, se ele está se automutilando. Como perceber se ele está se automutilando? Observa se ele só anda de calça, se ele só anda de blusa de manga comprida. Porque muitas vezes ele está se cortando e ele anda com esse padrão de roupa para que você não perceba. Você tem que perceber se o seu filho está alegre. Olha o brilho nos olhos dele. Você precisa perceber como ele se expressa. Se ele demonstra, se ele tem um padrão de higiene natural. Porque tudo isso é demonstração de falta de desejo de viver. E isso está sobre a nossa responsabilidade observar. O problema é que nós estamos tão ausentes, visitando tão pouco as emoções dos nossos filhos, convivendo tão pouco com eles e nem sabendo qual é o padrão de comportamento deles, de tal forma que não tem nem como a gente comparar, porque nós estamos nos perdendo dos nossos filhos. Veja só, na pandemia, pais tiveram que começar a conhecer os seus filhos e não foi nada fácil. A negligência relacionada à educação diz o seguinte: quando não são proporcionadas à criança condição para a sua formação intelectual e moral, como a privação da escolaridade básica, as faltas escolares frequentes e sem justificativa e a permissividade perante hábitos que interferem no desenvolvimento, como o consumo de álcool e outras drogas. Então, se nós não estamos observando como está o sono dos nossos filhos, e isso acontece muitas vezes quando tem televisão no quarto, que eles ligam escondido, quando fica com o celular, iPad ou com o computador no quarto, que a mamãe e o papai pensam que eles estão dormindo, mas eles vão lá e acessam as redes sociais. Isso é uma negligência.
nós não estamos exercendo a nossa autoridade responsável com relação à vida escolar dos nossos filhos. Quando eles saem com os amigos e usam drogas e usam álcool, nós de alguma forma também estamos negligenciando nesse cuidado. Se você não tentar conhecer os amigos dos seus filhos, não tentar conhecer os hábitos dele. E eu sei bem disso que eu estou falando. Eu sei porque eu já vivi experiências muito complicadas na minha vida. E eu posso te falar que, infelizmente, se a gente baixar a guarda um pouquinho, nós podemos ter surpresas. Quando nós não observamos isso, nós podemos estar contribuindo com o fracasso dos nossos filhos em termos de eles irem para um caminho que muitas vezes é difícil a volta. E o fracasso de um filho nos coloca muitas vezes na posição de fracassados como pai, como mãe. Mesmo que a gente tenha todo o cuidado, mesmo que a gente tenha todo o zelo, que a gente faça da melhor forma, com carinho, mesmo assim, muitas vezes a gente se coloca nessa posição de fracasso, de culpado, né? Imagine quando a gente percebe, já tarde demais, que o filho está em um estado de depressão alto, de automutilação ou de ideação suicida. E aí, quando muitas vezes acontece o suicídio, que eu já vi vários relatos a respeito disso, que a gente pergunta, mas você não percebeu isso? Não, eu nem podia entrar no quarto dele. E as pessoas, os pais, às vezes, quando entram pós-morte, percebem que os sinais foram dados. Tinham coisas escritas, tinham coisas explícitas no computador, né? Informações explícitas no computador. E, lamentavelmente, a dor é ainda mais profunda. Porque uma coisa é você fazer o seu possível, né? Você cobrir o seu filho de atenção, de amor, e mesmo assim ele cometeu o suicídio. De cuidado, de presença, de presença ativa, de presença com qualidade, e mesmo assim ele cometeu o suicídio. Agora, quando você é um pai ausente, uma mãe ausente, que não tentou buscar, conhecer, se aproximar dos seus filhos, com o discurso de porque você é mãe, você é pai, ele quer a privacidade e você respeita isso, lamentavelmente, a dor é enorme. E para você saber, em terapia, muitas vezes, os filhos dizem que não se sentem amados pelos seus pais. Por quê? Porque não veem esse cuidado, esse zelo, essa proteção. E eles acabam assimilando como falta de amor, como falta de cuidado mesmo, como meu pai e minha mãe não estão nem aí para mim. Então, a privacidade ela deve ser sim dada, mas moderadamente, na medida que ele vai mostrando que ele tem condição, que ele está maduro para ter essa privacidade 100%, tá? Ele não deve, em hipótese nenhuma, se sentir vigiado, mas ele tem que se sentir cuidado. É uma linha muito tênue, mas você precisa encontrar essa linha, que ele se sinta amado, mas não pressionado, mas não vigiado. As redes sociais, que conteúdo de rede social a sua criança acessa? Seu adolescente acessa? Que tipo de podcast? O que ele está alimentando? Aquilo que a gente alimenta é aquilo que a gente se torna. Que tipo de vídeo, que tipo de filme, qual é o personagem que ele mais se identifica? É necessário você ter cuidado com isso. Qual é o tipo de companhias que ele anda?
Ele é uma criança muito isolada, um adolescente muito isolado, ou ele tem um ciclo de amizade saudável. A depender da idade, evite computadores, celulares, iPads dentro do quarto à noite principalmente. Se é uma criança bem nova, vamos tentar selecionar o conteúdo, estar mais presente quando ele estiver diante das telas, colocar limite de tela. Porém, fique atento a uma coisa. Lá em Colossenses 3:21, naquele livro preto, grosso, antigo, que tem gente que não suporta, mas ele diz o seguinte, olha: vós pais, não irriteis os vossos filhos, para que eles não percam o ânimo. Como está a sua relação com seu filho? Toda hora você só chega para corrigir, para acusar? Você tem uma palavra de amor para o seu filho? Você tem uma palavra de incentivo para ele? Você olha no olho dele quando ele vai falar? Ele sente que você tem atenção às necessidades dele, você tenta buscar essa necessidade, suprir essa necessidade? Como é a tua relação com o teu filho? Vocês almoçam juntos? Vocês jantam juntos? Tem pelo menos uma refeição que vocês fazem em família? Porque a mesa cura, a mesa liberta, a mesa confraterniza, a mesa é lugar de amor, de comunicação, não é lugar de celular, não é lugar de estar o tempo todo acusando e discutindo. Como é a sua relação na mesa? É comprovado que famílias que não almoçam ou não jantam, não tem pelo menos uma refeição juntos, mas essa refeição amistosa, essa refeição de afeto, que não fazem pelo menos uma refeição juntos, os filhos vão para a droga. Como é a tua relação na mesa com teu filho? Porque ela é lugar de amor, de acolhimento, de correção, de apontar o caminho, mas é lugar de cura, de afeição, de risos, de brincadeiras. Então, você é um pai que irrita, uma mãe que irrita o seu filho o tempo todo? Ai, mas ele também é assim comigo, mas você é mais maduro. Desça e vá pegá-lo com as próprias mãos. Dê um abraço de 40 segundos ao seu filho. Aquele abraço quieto, parado, sem ficar se balançando. Sinta o corpo do seu filho. Sinta o coração batendo. Sinta o cheiro dele. Sinta o cheiro. Sinta o calor do corpo dele. Libere para ele a ocitocina, o mesmo hormônio da gravidez. Ele vai se sentir amado. No começo ele vai rejeitar, mas com o tempo ele vai aceitar, porque isso dá prazer, isso dá aconchego, isso cria vínculo. Faça isso todos os dias, um abraço de 40 segundos. Pode surtir muito efeito. Faz quanto tempo que você não abraça o seu filho? Faz quanto tempo que você não diz que o ama? Faz quanto tempo que você não valida as qualidades dele? Faz quanto tempo que você só aponta os defeitos? Faz quanto tempo que você só joga palavras de maldição? Faz quanto tempo que você não ora por ele? Fique atento, porque o que para o seu filho pode ser privacidade e que para você pode ser uma demonstração de amizade, de amor, para a justiça, se acontecer alguma coisa, pode ser visto como negligência, e eu não quero isso para você. E eu não quero que esse distanciamento crie sequelas irreversíveis, muitas vezes, nele e em você como pai e mãe. Então, tente ter momentos felizes com seu filho. Chame-o para sair. No começo vai ser meio esquisito, mas depois vocês vão criar vínculo novamente.
Convide os amigos dele para dentro da sua casa. Os acolha. Tenha paciência. Gaste tempo. Invista. Invista na sua relação com seu filho. Quando estiverem juntos, não fica tocando em assunto doloroso. Durante a semana, veja o que está sendo feito de inadequado, anote. Depois sente com ele em amor, diga, oriente, filho, você está fazendo isso e isso. Eu percebi que está acontecendo isso, isso e aquilo. Eu percebo que se você continuar nesse caminho, vai ser um caminho muito difícil, muito doloroso. Você não vai atingir os objetivos que você deseja. Vamos criar um plano para que isso seja melhorado. Vamos tentar juntos mudar esse comportamento. E é assim, um dia após o outro, falando 1, 2, 10, 1000 vezes. Se preciso, restringindo de algumas coisas, mas tudo em educa a criança no caminho em que deve andar. E até quando envelhecer, ele não se desviará. Sabe o que isso significa? Que nós temos uma matriz em branco e que ela deve ser preenchida com princípios, com valores, com sensações de amor, de validação, de aceitação. Porque depois que vem uma matriz e escreve lá na folhinha branca, mesmo que a gente passe a borracha, vai estar lá bem marcadinho. Sabe quando você pega uma folha em branco e você escreve com força, né? E aí você pega a borracha e apaga o lápis e fica toda aquela marca daquela escrita, que muitas vezes a gente consegue ler tudo o que foi escrito. É disso que eu estou falando. A nossa matriz emocional, a nossa matriz mental daquilo que a gente aprendeu. Depois que a gente aprende algo, aquela escrita que está aqui dentro, ela vai ficar guardada, nem que seja no teu inconsciente. E aí vai ser mais fácil acessar. Então, se você ensina para os seus filhos e demonstra, não só de palavra, porque a comunicação oral, ela é menos efetiva do que a comunicação feita pelo comportamento, tá? Pela não verbal. Então, se o teu filho sente através das tuas atitudes, não só das tuas palavras, mas das tuas atitudes, que tu amas ele, que apesar de todas as diferenças, você vai estar com ele até o fim da sua vida, que não há nada que ele faça que vai fazer com que tu ames menos ele, tá? Se ele sente isso, se você ensinar princípios de honra, princípios de lealdade, de fidelidade, de princípios éticos, morais ao seu filho, mesmo que ele se desvie disso, vai estar tão armazenado aqui que em uma hora, em um momento, ele vai buscar, ele vai acessar. É isso que esse versículo diz. Depois que você educa a criança, aonde ele deve andar, quando ele envelhecer, nem assim ele vai se desviar. Porque a matriz já vai estar ali. Em um momento ele vai lá retomar essa matriz, mesmo que venha uma outra escrita por cima. Se ele sentir que a emoção forte do calor do teu amor, mesmo que em um momento ele acredite que não é, vai chegar a hora em que ele vai lembrar aquilo. Vai ter um momento que ele vai perceber. Porque os nossos filhos, eles não percebem esse amor. Muitas vezes, essa proteção, esse zelo, eles não percebem como uma linguagem de amor. Mas quando eles deixam de ser filhos e eles passam a ser pai, a chave muda e eles começam a enxergar como pai, como mãe, e eles vão perceber que todo aquele zelo, todo aquele cuidado era sim uma expressão de amor.
E falar em expressão de amor, é importante que você entenda qual é a linguagem de amor do seu filho. Se a linguagem de amor dele é de toque, então quando você quiser comunicar amor ao seu filho, abrace-o, beije, faça cosquinha, manda sentar no colo. Se a linguagem do seu filho é atos de serviço, se você quer demonstrar amor a ele, então faça um sanduíche para ele, traga algo para ele, arrume o quarto dele, engome uma blusa para ele, né? Faça uma janta que ele gosta. Se a linguagem do seu filho de amor, a que prevalece é a linguagem de palavras de palavras de afirmação, então chegue para o seu filho e diga: filho, eu te amo. Filho, você é especial. Filho, como você faz isso legal. Filho, como você tem talento. Filho, como você é capaz. Entre na linguagem de amor do seu filho. Porque se o seu filho tem uma linguagem de palavras de afirmação prevalente nele e você só fala com ele com a linguagem do toque, ele não vai perceber isso como amor. Do mesmo jeito que eu, como esposa, tenho que entender a linguagem de amor do meu esposo para que a gente fale a mesma, para que ele entenda o quanto ele é amado, o seu filho também precisa. Ele precisa perceber pela linguagem de amor dele que ele é amado. Não adianta eu estar nos Estados Unidos falando com um americano na minha língua materna, que é o português, porque ele não vai entender, tá? Eu preciso falar a língua dele. Então, faça isso e você vai perceber que muita coisa vai melhorar. E por último, eu vou te dizer o que tem lá em Salmos 127:4. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. O que está querendo dizer? O guerreiro fica aqui parado. A flecha, ele olha o alvo, ele puxa e ele solta. A flecha vai lá além. Ela vai muito mais longe do que o guerreiro que está com a flecha na mão. Os nossos filhos, nós somos o guerreiro, eles são as flechas. Nós, como guerreiros, somos os responsáveis por fazê-los irem além do que nós fomos. Se tornarem pessoas melhor do que o que nós somos. Mais capazes. A gente olhar o alvo e os fazer acertar aquele alvo. Então, essa responsabilidade de sermos arqueiros e de usar os nossos filhos, né? De levar os nossos filhos a alcançar o alvo para que eles vivam mais felizes, sejam pessoas mais alegres, sejam pessoas mais resilientes, mais amáveis, mais verdadeiras, profissionais diante da profissão que eles escolherem, mais seguros. Isso está em nós. Nós temos essa capacidade de ajudá-los a alcançar o alvo. Eu espero, de fato e de verdade, que você tenha entendido o espírito do que eu estou querendo falar para você, que é alertar os teus olhos para que tu sejas um pai e uma mãe mais presente, mais amoroso, porém mais eficiente, que exerce a tua autoridade de pai e de mãe com sabedoria, e que teu filho sinta em ti proteção, amor, cuidado, zelo, correção. Que ele sinta o teu amor através das tuas palavras, através das tuas atitudes. E assim eu estou terminando aqui. E te pedindo, com toda humildade, que você tenha assistido esse vídeo, que tenha aberto o seu coração, sem preconceito, ou seja, sem conceitos pré-estabelecidos, e que você envie para aqueles que têm filhos e que você quer que eles tenham uma relação saudável e responsável com seus filhos. Fique bem.